Isso significa que a primeira decepção amorosa da nossa vida é o nosso pai ou a nossa mãe. O primeiro amor de uma menina, via de regra, é o pai. O primeiro amor de um menino, via de regra, é a mãe. Isso significa então que os meninos, eles costumam se apaixonar pela mãe. E as meninas costumam se apaixonar pelo pai. Pessoas que querem controlar tudo, todos, processos, vida, são pessoas que, via de regra, sofreram na infância a ferida da traição. Meninas que se sentiram, quando eram crianças, traídas pelo pai, tendem a transferir numa relação de casal essa ferida, esse sentimento, e a projetar, a ver o pai no homem com quem ela se relaciona. Meninos que se sentem traídos pela mãe tendem a ver a mãe na mulher com quem ele se relaciona. Só que isso é uma dinâmica totalmente inconsciente. Não é que ele olhe para a mulher e veja a mãe. Não é que ela olhe para o homem e veja o pai. É uma dinâmica inconsciente. E essa dinâmica inconsciente acontece com a transferência de medo. Ter muito medo de ser traída nas tuas relações na vida adulta. Medo de ser passado para trás. E aí você precisa ampliar o teu conceito de traição para você conseguir compreender isso aqui. Porque a pessoa que tem a ferida da traição, essa pessoa não tem medo. Grave o que eu vou dizer. Essa pessoa não tem medo somente de ser traída no sentido da infidelidade conjugal, não. Para a pessoa que tem a ferida da traição, traição é algo muito maior do que infidelidade conjugal. A pessoa que tem ferida da traição vai ver traição em tudo quanto é lugar. Não é uma questão de infidelidade conjugal, como se fosse uma lente, um óculos que você coloca e então você vê traição na vida. E como você tem muito medo de ser traído, ou seja, você tem medo inconsciente de ver se repetir no presente aquilo que aconteceu na tua infância, como você tem medo de ser traído, como você tem medo de ser traída, você começa a controlar. E quanto maior o tamanho da ferida, mais você controla. Você controla o teu marido, você controla a tua esposa, você controla o teu filho, você controla o teu colega de trabalho, você controla o teu amigo, você tenta controlar o teu chefe, o chefe tenta controlar os subordinados, você tenta controlar o tempo, a vida, você tenta controlar tudo. Quanto mais você tenta controlar, mais você se sente traído, mais você se sente traída. Aí você vai dizer assim pra mim: Ilvan, eu não vejo isso, eu vou pedir pra você olhar para sua vida. Quem aqui conhece um homem que em todas as suas relações tem medo de ser traído? Ou que na relação de casal tem medo de ser traído? Quem aqui conhece o suficiente para saber que esse homem tem uma péssima relação com a mãe? O que é que acontece? Esse homem transfere para todas as mulheres da sua vida o medo que ele tem em relação à mãe. E quando é que o menino se sente traído pela mãe? Gente, muitas situações. Como, por exemplo, esse menino esperava que a mãe protegesse e ele não protegeu. Quando esse menino, por exemplo, descobre que a mãe traiu o pai. Quando esse menino, por exemplo, se separa da mãe, a mãe vai embora e deixa ele para ser criado pelo pai. Quando a mãe, por exemplo, se separa do pai e, ao se separar do pai, projeta no pai o filho e então passa a rejeitar o filho como se estivesse rejeitando o pai. O menino se sente traído. Quem aqui conhece pessoas que, quando se separam, mulheres que, quando se separam, mães que, quando se separam do marido, rejeitam no filho o pai que existe dentro dele? Então essa criança cresce sofrendo a rejeição como se ela fosse inadequada. Essa criança pode se sentir traída. Então, crescendo num ambiente em que um menino não se sente seguro na presença do primeiro amor da vida dele, que é a mãe, é muito fácil esse menino não se sentir seguro na presença de nenhuma outra mulher, na presença de nenhuma outra colega, na presença de nenhum amigo, inclusive transferindo para a mãe, porque não tem a ver com sexo, é uma transferência espiritual. Inclusive, muitas das pessoas que entram no método D entram com ferida da traição. Você é uma pessoa que tem uma tendência muito grande para controlar e você já está percebendo que isso está estragando os seus relacionamentos, você tenta mudar, mas não consegue. Deixa eu te dizer, tem solução. O único caminho de solução para você resolver isso é ativando um processo de cura com relação à ferida da traição. Existem dois tipos de vivência da experiência da traição. Existe uma vivência da traição que é terremoto e existe uma vivência da traição que é labirintite. O que é labirintite? É quando você está só movimentado espiritualmente pelo medo. E você não tem medo só de que teu marido ou que tua esposa te traia. Você tem medo de que qualquer pessoa te traia, porque você tem medo de ser traída. Ferida da traição. Puro sangue, ferida da traição.
Só que tem um lado da traição que não é somente espiritual. Tem um lado da traição que é material, concreto. A pessoa te traiu. Efetivamente ocorreu traição. A pessoa te traiu. Efetivamente ocorreu traição. A questão é, você vai me dizer, mas aí então, Ilvan, se é terremoto, eu tenho o direito de controlar. Aí eu vou dizer pra você, nananina, não. Aí você vai dizer, mas Ilvan, é terremoto. Então como é que eu ajo diante de um terremoto? Diante de um terremoto, você cura a tua ferida da traição e para de controlar. E você vai atuar em cima do que aconteceu. Porque ninguém vai deixar de trair porque você controlou. Porque quem quer trair dá nó em pingo de éter. A questão da traição não é resolvida com controle. A questão da traição é resolvida com posicionamento. Só se posiciona quem é livre emocionalmente para tal. Porque quem depende não consegue se posicionar. E o que é se posicionar quando o assunto é traição? Se posicionar quando o assunto é traição significa você olhar para o que está acontecendo e dizer assim, ó, basta. Você perdeu minha confiança. E agora, se você quiser continuar nesse relacionamento, você precisa resgatar a confiança. E somente resgatando a confiança nós vamos ter a oportunidade de construir algo novo. E se você não resgatar, eu não quero mais. Se você depende emocionalmente, você não consegue fazer isso. Então você fica no relacionamento e fica tentando controlar. Não, você sai. Ocorreu uma traição, sai do relacionamento, acabou. Aquele relacionamento da forma como existia, não existe mais, acabou. O que pode acontecer é reconstruir a relação, iniciar um novo relacionamento. E esse novo relacionamento vai ser preciso reconstruir a confiança. Isso não significa que não vai ser da noite para o dia, essa pessoa vai ter que reconquistar. Mas sabe qual é o problema? Diante de uma traição, por que a gente não faz isso? Porque no fundo, eu dependo. Então, eu assumo a responsabilidade de encontrar um lugar para o que acontecer, dar um jeito de encontrar um lugar no meu coração, na minha mente, para justificar e perdoar. Porque no final eu quero continuar com uma pessoa que me traiu. E isso é dependência emocional. E é por isso que 100% das pessoas que controlam entregam uma carta branca para que o outro traia. Quanto mais você controla alguém, mais esse alguém vai querer fugir ao controle. Você precisa entender uma coisa, isso não acontece somente na relacionamento de casal, isso acontece em sociedade. Você tem dois sócios, tem um que está controlando, esse daqui vai acabar traindo. Você tem dois amigos, aí tem um que controla, esse daqui vai acabar traindo. Você tem dois irmãos, aí tem um que controla, o outro irmão vai acabar traindo. A dinâmica da vida é essa, porque quanto mais você controla, mais traição se atrai para a tua vida. Porque o ser humano, dentro dele, do coração dele, ele quer ser livre. E quando você tenta controlar uma pessoa, ela quer lhe provar que é livre. E a melhor forma de ela lhe provar que é livre é realizando com você exatamente aquilo que você tentou se precaver ao controlar. Então, quanto mais você controlar alguém, mais traição você vai atrair para a tua vida. Tudo aquilo que você tenta controlar lhe consome. Você vira escravo. Isso é um tipo de dependência emocional que é surreal. Você já viu uma pessoa tentando controlar a outra? Você pensa que quem está controlando está governando, mas é mentira. Para você controlar alguém, você precisa abrir mão da tua própria vida e viver em função de uma outra pessoa. A definição de dependência emocional é viver em função do outro. Uma pessoa que está controlando o tempo inteiro as coisas, está queimando muita energia mental, e onde o foco está, a energia flui. Está deixando de olhar para a própria vida, de fazer a sua vida uma obra de arte, queimando muita energia mental para tentar controlar uma outra pessoa. Isto é, essa pessoa está vivendo em função de outra. Então, quando eu viro para você e digo que a raiz das dinâmicas de dependência emocional são as feridas emocionais, e é isso que eu vou ensinar lá no Projeto 7 de Setembro, é por isso que o fundamento do método ID, que é um processo de psicoterapia breve que eu desenvolvi, um passo a passo de fácil autoaplicação para ajudar pessoas a saírem da dependência emocional, o fundamento do método ID é o estudo sistematizado das feridas emocionais. Quando você tenta controlar, porque você tem ferida da traição, quando você tenta organizar as coisas, né? Porque nem sempre a gente chama de controle, às vezes a gente chama de organização, às vezes a gente chama de planejamento. Quando você tenta organizar, quando você tenta planejar, quando você tenta controlar, seja lá qual for a palavra que você dá, porque você não está aberto ao imprevisível, você está sendo movimentado pela ferida da traição e você está queimando o tempo da tua vida, da tua existência, vivendo em função de outras pessoas.